Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, preciosos irmãos, com muita alegria, continuamos essa série muito importante, relevante. Olha o perigo mortal de não se apegar em Deus. Aqui estou com a minha Bíblia aberta em Provérbios capítulo 3, versículo 5, 6 e 7. Essa é já, olha meus irmãos, a quinta parte desse tema extraordinário. Vamos ler? Pegue a tua Bíblia aí, por favor, acompanha Provérbios 3, do 5 ao 7, que o Espírito Santo possa estar trabalhando, né? Nesses momentos que estamos meditando na palavra, produzindo em nós, ou pela sondagem do Espírito Santo, a transformação necessária, o aperfeiçoamento. Aqui diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o. Olha que coisa tremenda, né? Não dou conta disso sozinho, não. Preciso da sua participação aqui, Senhor. Sem ti eu não consigo e eu não quero. Você escolhe então andar com o Senhor, amém? Reconhece-o em todos os teus caminhos. Coisa linda isso, hein? E ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Como? Como não ser sábio aos próprios olhos? Olha lá. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tão importante quanto nós não nos identificarmos com a nossa carne, não vivemos debaixo de culpa e condenação, no sentido de saber que em Cristo nós podemos vencer o pecado, é nós detectarmos o que é carne, para estarmos sempre confessando, nos arrependendo e nos limpando. É preciso ter muito claro, de uma forma revelada pelo Espírito Santo, delimitar o que é carne. Porque se por um lado nós não somos carne, nós somos espírito, não podemos nos identificar com a nossa carne. Por outro lado, muito claro e importante, precisamos ter essa revelação contínua, né, muito clara pelo Espírito Santo, o que é a carne, para que nós venhamos a rejeitar, porque senão nós podemos andar na carne pensando que estamos andando no Espírito, andando segundo a carne. Se nós não tivermos uma clareza e uma nitidez do que é a carne, como diz lá em Gálatas, das obras da carne, do fruto do Espírito, é muito importante nós descobrirmos que a areia movediça da carne, ela é muito sutil, mas se você estiver meditando na palavra, você vai saber realmente detectar e se arrepender. Como o nosso irmão, o pastor Reclave, pregou uma bênção domingo, falando sobre os 4 tipos de solo, para que nós venhamos realmente a não sermos infrutíferos, não vivermos uma vida carnal, quando podemos viver uma vida no Espírito. Então, tão importante quanto andar no Espírito é vigiar para não entrar segundo a carne. Essas duas coisas andam paralelas. É como 2 lados de uma moeda. Cara e coroa. Arrependimento e fé. Se apenas temos uma fé na nossa nova natureza, sem arrependimento, podemos nos folgar e de repente não vigiar e descambar para a carne sem perceber. Então, tão importante quanto nós temos muito claro a nossa nova natureza em Cristo, que em Cristo podemos vencer o pecado, a doença, a dívida, que podemos realmente reinar em vida, como diz Romanos 5,17. Tão importante quanto termos clareza da nossa nova natureza, nossa nova identidade, nossa nova condição, nossa nova posição,
é também ter esse vislumbre passo a passo, em temor e santo tremor, sonda-nos, ó Deus, para que nós não venhamos a estar nos apegando no Senhor e também dando lado para a carne, dando lado para o inimigo. Então, se nós tivermos esta, clareza, são 2 pés para andar firme, 2 asas que nos fazem chegar diante do trono do Senhor. Marcos 1,15, arrependimento e fé. Se a confiança que está sendo edificada, casa na rocha, das características de quem somos no Espírito, ou coisa maravilhosa saber que em Cristo podemos pedir e receber ânimo para nos consagrar, obedecer a Deus, saber que em Cristo nós podemos viver uma vida de obediência espiritual e frutificação que o glorifica. Deus é glorificado em que damos muito fruto. Por outro lado, é sempre importante estarmos com a ajuda do Espírito Santo também, em temor humilde, discernindo, meus irmãos, a carne. Por quê? Não podemos dizer que estamos no Espírito se permitimos essas ervas daninhas e também essas raposinhas crescerem livremente sem ser combatidas. Tão importante quanto exercitar uma comunhão com o Senhor, dia a dia, pela graça, precisamos estar exterminando rapidamente essas coisas que sorrateiramente querem seduzir a nossa alma. Então saberemos o que escolher. Se discernirmos a carne do Espírito, então nós saberemos que a fé é Espírito, preocupação e ansiedade a carne. Descobri agora, que bênção! Então agora, todo pensamento, desejo e sentimento que me leva à ansiedade, preocupação, areia movediça da dúvida, a incredulidade, deve ser confessado como pecado, rejeitado e combatido com oração. Você entrega o seu coração? Senhor, eu renuncio esse sentimento, esse desejo. Isso tem que ser feito imediatamente. Não pode ser feito amanhã, nem só uma oração por atacado à noite. Filipenses 4, 6 ao 10 fala que assim que somos atacados por ansiedade, devemos falar com Deus. Se combatermos imediatamente, não dará tempo para que isso germine, sabe? Olha, nós temos tido mensagens maravilhosas também aos domingos, e você pode ver, o pastor Iclávio tem combatido e exposto claramente sobre a incredulidade, sobre a preguiça, falta de oração, sobre o crente misturado com o mundanismo, a importância de estarmos orando junto com os irmãos e praticando a palavra de Deus. Então você veja que esse contraste, ele mostra claramente essa escolha passo a passo. Então, entre uma coisa e outra, carne e espírito, podemos então ter inteligência espiritual para, hoje, Senhor, me ajude, eu andar no espírito. Como diz no Pai Nosso, não me deixe cair em tentação, mas livra do maligno. Porque pior que cair em tentação, pessoal, é você estar enganado pelo maligno e ir para o inferno. Porque cair em tentação é horrível, pecar, mas ainda há perdão. Agora, se você entrar no engano do pecado, aí é o que entra na iniquidade e, a pessoa enganada, ela não se arrepende. Seria ótimo, e eu creio que isso é o nosso sonho de consumo, não pecar, pessoal. Certo? Seria ótimo e excelente não cair e não precisar, voltar. Isso é excelente. Então vamos falar do excelente, andar na obediência pela graça. O médio, se arrepender imediatamente. O péssimo é ser enganado pelo maligno, Esse é o pior de todos. E você estar sem arrependimento. Como o pastor Iclávio pregou domingo, que todo crente que está sem arrependimento, que a palavra de Deus não pega ele, que ele não percebe que precisa de aperfeiçoamento, ele está enganado pelo inimigo. Porque todo crente cheio do Espírito Santo, ele está sendo corrigido todos os dias. Lá em Hebreus 12, do 6 ao
12, lá ele está falando que todos quantos Deus chama, ele está corrigindo. Que se ele não está corrigindo, é porque é bastardo. Então, essa correção diária, ela é necessária porque a alma, às vezes, ela é volátil, ela é indematura. No momento ela se irrita, no momento ela acaba pensando ou sentindo algo que é pecado. Então, é lindo ver o Espírito Santo nos ajudando em nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis, para que venhamos a confessar e dizer: Senhor, me ajude a não só ser perdoado, mas a abandonar essa prática. Eu quero chegar, porque a palavra quer nos libertar de fato, não apenas de praticar o pecado, mas também de amar o pecado. Porque, amados, ser libertos da prática do pecado é bom. Sabe, eu parar de fazer aquilo que eu fazia no mundo. Agora, eu ser liberto de gostar daquilo, aí é melhor ainda. Como que significa ser liberto de gostar? O meu novo ser criado, o Espírito, tem prazer na lei do Senhor. Nós falamos isso hoje à noite, na quarta-feira. Mas a nossa carne, ela ama o pecado. Então você veja que coisa tremenda. Deixar de gostar significa uma mente espiritual que foi renovada pela palavra. Aí eu vou ser tentado? Claro, minha carne continua gostando, mas eu tenho mais força para não gostar do que ceder à minha carne. É uma coisa linda quando Deus nos liberta não só da prática, mas do gostar, do amor ao pecado. Coisa linda é quando você consegue abrir mão daquilo com alegria. Eu não vou fazer isso, não é porque eu tenho medo do inferno, perco a bênção, os irmãos vão descobrir. Não. Eu não quero fazer isso porque o Senhor me conquistou. E o meu coração não quer entristecê-lo. Como disse José, como é que eu vou trair o meu patrão? Como é que eu vou trair Deus que está me vendo? Essa sabedoria, essa inteligência que é construída, sabe? De tanto você andar com Deus, é palavra, sabe? Muita água passa embaixo da ponte, viu, meus irmãos? É muita palavra, é muita oração, comunhão com os irmãos, para chegarmos neste nível, de uma mente restaurada assim, para que nós não nos contentemos apenas em pedir perdão e ser perdoados, mas que nós desejamos, sim, ser libertos do amor ao pecado, ou seja, se o Filho se libertar, verdadeiramente sereis livre. Essa libertação de dentro para fora faz com que nós possamos, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, fazer essa escolha lúcida. Na hora que você é tentado, você consegue comparar Jesus com aquilo, renunciar aquilo com alegria, porque Cristo é melhor. Então, naquilo que você caía, porque era uma busca de alegria no pecado, né? E quando você encontra Jesus, que Ele te supre, que Ele está no teu coração, você consegue, toda vez que é tentado, dizer: isto aqui nunca será maior do que eu tenho em Cristo. Quando Adão e Eva foram tentados e o diabo ofereceu bem menos do que eles tinham, comunhão com Deus, paraíso, vida eterna. Mas o inimigo convenceu o que ele tinha era melhor. Então, desde a queda, o homem acha que o pecado é melhor que Deus. Agora, quando o homem começa a ouvir a palavra de Deus e ele vê que o pecado é horrível e ele começa a confessar, se arrepender. Isso é um bom começo, mas é apenas o começo. Não é só confessar, se arrepender. Se você continuar nesse processo, vai chegar no momento em que você vai conseguir comparar o pecado com Deus, renunciar ao pecado com alegria, porque Deus é melhor. Aí não se trata apenas de confissão, mas de renúncia. Aquilo que você renuncia, você não precisa confessar, você só precisa não ceder. Então a vida cristã não é só pecar e confessar, pecar e confessar. A vida cristã também e é um gradativo, sabe? Renunciar, dizer não, abster-se. Por quê? Porque você consegue compreender que Deus é melhor que aquilo que o inimigo está oferecendo. Aí está a lucidez. Isso é o contrário de Adão e Eva. Aqui está a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é preferir a santificação do que o pecado. A pureza
do que a imundícia, a verdade do que a mentira. Melhor sofrer com Cristo do que pecar, do que errar. Essa mentalidade espiritual que vai sendo construída, viu? É uma lucidez tão tremenda de fazer escolha, sabe? O homem encontrou um tesouro no campo. Foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O que ele encontrou ali era tão precioso que valia mais do que tudo que ele tinha na sua vida. Então, a vida cristã é, primeiro, por medo, né? Por culpa. Eu vou confessar, senão eu vou para o inferno. Eu vou confessar, porque senão eu perco a bênção. Os irmãos vão descobrir. Isso é um bom começo. Já é melhor do que ceder ao pecado descaradamente. Já é melhor que a iniquidade, sabe? Você se arrepender e confessar é um ótimo começo, pessoal. A vida cristã tem mais do que perdão para os pecados. Tem poder para nós renunciarmos. E eu creio que este é o nosso sonho de consumo. Gerar um povo que não apenas está confessando. Claro que tem áreas que ainda nós estamos confessando. Tem áreas ainda que nós estamos confessando, que nós estamos falhando. Sim, mas já existem também áreas e que essas estejam crescendo, sabe? De coisas que antes nós confessávamos, né? E que hoje nós conseguimos olhar e dizer, não, eu renuncio isto. Isto não é melhor do que a minha comunhão com Jesus, do que o meu coração com o Senhor. Então, eu quero e creio que você, através dessa série, venha se apegar no Senhor junto comigo, de maneira que Deus se torne tão precioso que o pecado se torne irrelevante, desnecessário, abominável. Algo que você renuncia com alegria porque você sabe que Deus é melhor. De forma que não basta apenas dizer não para o pecado. Isso é uma coisa boa. Dizer não para o pecado é uma coisa boa. Mas dizer não para o pecado porque você está apaixonado por Deus é uma coisa melhor ainda. Substituir o pecado por estar tão cheio de Deus que você não precise daquele, cair no pecado. Meus irmãos. Então, só podemos substituir o amor pelo pecado. O homem está, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Claro que desde a queda o coração do homem está enroscado nos ídolos e no pecado. Só o amor pelo Senhor que vai lançar fora o medo e o amor pelo pecado. Não há atalho. Não há fórmulas mágicas. Se o nosso coração se inclinar para o Senhor, quanto mais eu me encho da palavra, da oração, comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo, reparto o pão com os necessitados famintos, que seja a palavra, seja por evangelismo, por testemunho, por intercessão, né? Ou financiando a obra de Deus financeiramente. Nós estamos cooperando com o corpo de Cristo. Isto produz um avanço, onde o Senhor vai encontrando cada vez mais liberdade. Eu te digo que apegar-se no Senhor é uma coisa tão tremenda que faz com que você possa fazer escolhas por amor e com alegria. Deus ama o que dá com alegria, ou seja, quando você renuncia o pecado com alegria, este é o nível mais tremendo. Sabe quando a gente fala em perfeição? Em aperfeiçoamento? Porque nós estamos sendo aperfeiçoados, né? O aperfeiçoamento é quando eu consigo abrir mão do pecado com alegria, porque no início é com dor, né? Com tristeza, eu não posso fazer isso, senão eu vou para o inferno. Já é um bom começo, já pelo menos é melhor que a iniquidade do que ceder ao pecado e ser hipócrita. Já é uma coisa boa, mas dá para melhorar muito, sabe que é de glória em glória? Quando você chega ao ponto de conseguir abrir mão daquilo com alegria, significa que você chegou à perfeição, à estatura de varão perfeito. Jesus ele sentia alegria em cumprir a agenda do Pai, mesmo que isso fosse sofrimento. Paulo tinha alegria, mesmo sendo preso ou sendo mártir, como Estevão. Por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você vai se apegando no Senhor, a agenda do Senhor, a vontade do Senhor, ela te supre tanto que sofrer por Cristo até honra. Eu sei que estou falando de uma atmosfera rarefeita que poucos crentes compreendem o que eu estou falando. Quando diz lá em Atos 4 que eles saíram do Sinédrio felizes por terem apanhado pelo nome do Senhor Jesus Cristo, quando nós compreendemos que o Senhor pode nos encher com o seu amor, a sua alegria e nos conquistar. Irmãos, nós temos poucos cristãos conquistados por Deus. Muitos servem a eles por medo, por necessidade,
Mas você sabe, quando o nosso coração ele é conquistado pelo Senhor, nós começamos a fazer por amor, com alegria, com entendimento, com revelação, fazer pela graça. Oh, meus irmãos, eu desejo muito isso para você e para mim, que nós possamos chegar a ter um coração conquistado pelo Senhor, que o pecado não consegue mais conquistar. O pecado não consegue mais ter aquele fascínio, o canto da sereia. Que Deus te abençoe, que essa palavra ache guarida no seu coração, em nome de Jesus.